Um salve a todos do canal Histórias de Entidades. Pessoal, nesse vídeo aqui venho trazer aí a história do Caboclo Pena Branca, né? Uma entidade que se manifesta nos terreiros espalhados pelo Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar, acompanhem do início ao fim. E caso você tenha alguma sugestão para vídeo, caso você queira que a gente traga a história de uma entidade em específico aqui no canal, basta você ser inscrito, é claro, e deixar a sua sugestão nos comentários. Sem muita delonga, bora pro nosso vídeo. Pois bem, pessoal, antes de mais nada, vamos começar falando aqui que essa história se passa por volta do ano de 1425, é isso mesmo. Nascido, é claro, em uma família indígena de origem tupi, que se situava aí na região central do Brasil, que hoje é conhecida como Brasília e Goiás. Deixando bem claro que naquele período não existia necessariamente uma divisão entre os estados. Então a gente fala a região mais central aqui do Brasil, conhecida hoje em dia como Brasília e Goiás. A infância de Seu Pena Branca foi uma infância totalmente comum para a época, né, para o período. Porém, Seu Pena Branca se destacava perante os outros ocupantes da tribo, inclusive, é claro, os seus irmãos. Isso mesmo, Seu Pena Branca vivia com a sua família, que contava com mais 3 irmãos homens e 2 irmãs. Inclusive, para quem não sabe, o seu pai era o cacique, isso mesmo, seu pai era o cacique da aldeia, no caso, o chefe da aldeia. Além de ser um homem muito respeitado por todos, o seu pai também era o índio ou indígena mais velho perante todos os membros da aldeia. Outra curiosidade, pessoal, que algumas pessoas dizem que o pai de Seu Pena Branca seria o caboclo Tupinambá. Porém, esta informação ela é falsa, pois tanto Tupinambá como vários outros caboclos tiveram reencarnações em tempos diferentes e em tribos também totalmente diferentes. Mas o que podemos ressaltar é que um de seus irmãos era chamado de Pena Verde. Sim, Pena Verde. No caso, uma falange que se apresenta hoje em dia dentro de alguns terreiros aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, continuando. O seu pai, que atendia pelo nome de Caguia, né, era o chefe da aldeia, e ele que distribuía a função para os demais membros da aldeia, inclusive para todas as crianças. Seu Pena Branca já era chamado de Seu Pena Branca, é claro. Inclusive, o seu nome tem um grande simbolismo. No caso, tem um significado de grande conhecedor da paz ou o grande conhecedor de toda a sabedoria. Desde pequeno, Seu Pena Branca usava um penacho apenas com 3 penas brancas, no qual tinha sido produzido pela sua própria mãe. Agora, voltando nos cargos que eram distribuídos a todos os membros da tribo, o seu pai, no caso Caguia, havia percebido que desde cedo o seu filho mais velho, no caso Pena Branca, que era o filho mais velho mesmo, tinha um interesse diferente dos demais. Enquanto a maioria das crianças indígenas buscavam se tornar caçadores ou ter um papel similar a este, o seu Pena Branca não se importava muito com essa tarefa. Ao contrário, desde os seus 8 anos de idade, sempre buscava ficar mais próximo aos mais velhos, ajudando em vários outros afazeres, inclusive aqueles que cuidavam da plantação e não tinham condições de um trabalho mais árduo. O seu pai, percebendo isso, lhe encarregou de tomar conta das necessidades dos membros da tribo. Lembrando que neste período, pessoal, Seu Pena Branca ainda era uma criança. Porém, é claro, Seu Pena Branca escutava as necessidades do povo e logo em seguida devia ser passado tudo para o seu pai. Outra parte da história agora. Aos 11 anos, Seu Pena Branca precisava passar por um ritual, que no caso seria um ritual para maior idade. Esse ritual, demonstrava que aquela criança deixaria de ser criança
e se tornaria agora um homem adulto. Isso serviria para mostrar que ele poderia assumir cargos mais importantes e até mesmo constituir uma família. Este ritual em si era muito simples. A criança precisaria sair para uma caça e trazer um animal, mas este animal era estipulado pelo cacique da tribo, no caso, o seu pai. Lembrando que o animal, pessoal, poderia variar conforme a criança, entre outras questões, que no caso tudo era estipulado pelo próprio pai do seu Pena Branca. Além disso tudo, seu pai tinha questões, vamos dizer assim, que meio que egoísta, por assim dizer. Olha aqui para vocês compreenderem agora. Os animais foram todos estipulados para cada um, tá ok? Mas para o seu Pena Branca foi estipulado um animal bem difícil de se caçar. No caso, um gavião. Sim, pessoal, um gavião. E lembra que eu falei para vocês que, no caso, o seu Pena Branca ele não tinha o costume de caçar? Porque ainda era uma criança e se empenhava em outras questões, é claro. Mas como eu disse, era um teste. E é claro, pessoal, seu Pena Branca era filho do chefe da tribo. Ele precisava mostrar uma provação até maior ainda, E não era só isso não, como eu falei para vocês. Seu pai, Kaguya, por motivos egoístas, não queria que o seu filho mais velho também saísse de perto dele, Porque quando ele passasse nesse teste, ele poderia ter a sua própria família. Enfim, nesse sentido, seu pai lhe dá esse animal para ele caçar, que praticamente seria impossível. Então o seu pai já estava com aquela intenção de que, não, eu dou esse animal que é difícil, provavelmente ele não consegue, ele não vai passar no ritual e vai continuar ainda do meu lado. Mas enfim, como era feito? Os animais eram divididos entre as crianças e eles precisavam cumprir esse desafio, por assim dizer, em no máximo 3 dias. Além, é claro, que poderia acontecer muitas coisas enquanto eles estivessem na selva caçando. Porque além deles irem sozinhos para a caça, tá bom, pessoal, na selva, existia outros tipos de animais e outros tipos de perigo no meio da selva. Então isso é bom a gente ressaltar aqui. Mas enfim, assim foi feito e mais ou menos em torno de 13 a 15 crianças saíram, para essa caça. Algumas voltaram rapidamente, outras levaram um pouquinho mais de tempo, Mas praticamente todos conseguiram voltar com a sua caça. Mas o seu Pena Branca demorou. Para falar a verdade, ele demorou os 3 dias. Mas agora vem algo surpreendente que vocês vão ficar admirados. Quando o seu Pena Branca, ainda criança, ele vai atrás do gavião, Que também, além de ser um animal perigoso, é um animal bem astuto também. Seria quase que impossível capturar um animal destes. E é claro que o seu Pena Branca sabia muito bem disso. Então, no primeiro dia, eles sobem uma montanha onde havia um ninho de gavião. E ali, com algumas técnicas que ele aprendeu com os mais velhos, ao invés de matar o gavião, no caso caçar o gavião, ele cria um vínculo, vamos dizer que ele cria um laço com esse animal, E em pouco tempo ele consegue treinar aquele pássaro. E quando ele volta para a tribo, para a surpresa de todos, ele chega com o animal vivo em cima dos braços. Todos ficaram abismados com o tal ato. Assim, é claro, seu pai percebeu que o quão inteligente e esperto era o seu filho Pena Branca. Olha para você ver que reviravolta, hein? Pois bem, agora seu Pena Branca havia se tornado homem. E além disso, tudo com um mascote que no caso seria aquele gavião que o acompanhou por muitos anos. Mas como eu disse para vocês, seu Pena Branca não se importava muito com estas coisas que a maioria dos indígenas se preocupavam. Ele queria era melhorar as condições de seu povo, E ele acaba, claro, tendo várias ideias. Entre elas foi trabalhar uma forma para que o povo dele tanto tivesse paz perante as outras tribos, como também um contato maior, com as outras tribos. Então,
seu Pena Branca, ele começa a desenvolver um plano magnífico. No caso, seria a troca de produtos, até mesmo de conhecimentos com outras tribos. Ali, o seu Pena Branca, junto com outros indígenas, é claro, faziam trocas de alimento, de armas, entre outros tipos de ferramenta. Coisas, é claro, que ajudariam ambas as partes. Lembrando, pessoal, que neste período, né, seu Pena Branca já era um jovem e tinha ali por volta dos seus 19 anos. E foi uma dessas suas caminhadas, perambulando, pregando ali o seu modo de viver, né, a sua forma de trabalho, aonde ele conhece uma outra tribo na região da Bahia, onde que hoje conhecemos como Bahia, claro, onde ele encontra uma mulher linda, maravilhosa, e ali nasce um novo amor. Deixando bem claro que essa mulher que ele encontra tem o nome de Fulomauê, que no caso quer dizer flor da manhã, uma índia na qual se tornaria a sua futura esposa. E é claro que ao se casar nos costumes indígenas de ambas as tribos, o seu Pena Branca ele resolve se estabilizar ali na região norte do país, no caso, Bahia. E por incrível que pareça, pessoal, né, essa seria uma nova caminhada para o seu Pena Branca. Por quê? Como o seu Pena Branca era uma pessoa muito conhecida entre o seu povo, na sua tribo, em várias outras tribos também, muitos o acompanharam. No caso, pessoal, agora o seu Pena Branca havia se tornado um chefe. Sim, ele se torna um cacique e praticamente funda uma nova tribo ali na Bahia. Bacana isso, né? Então, ele sempre continuando ali com a sua missão, que era a facilitação, né, entre as tribos, um contato maior. Vamos dizer assim, uma união entre as tribos. Mas agora vem um fato interessante desta história. Sim, em uma de suas peregrinações lá na Bahia, seu Pena Branca, passando por cima de um monte, ele avista de bem longe, lá no mar, uma embarcação, né? É isso que vocês podem estar imaginando. Ele avista uma embarcação, algo que para ele e para todos os indígenas é algo totalmente diferente, estranho. E adivinha quem era? Sim, eram os portugueses, os primeiros homens brancos a pisarem aqui no Brasil. Até então conta-se a história que foi seu Pena Branca que foi o primeiro indígena a avistar os navios portugueses e foi o primeiro também a entrar em contato com os mesmos. Sim, seu Pena Branca viu aquilo, ele se reúne com os outros e vão até a praia, ou a encosta, por assim dizer. Quando os portugueses se atracam aqui na terra, olha, à primeira vista foi o quê? Um deslumbre, tanto para o seu Pena Branca como também para os demais indígenas. Primeiro que se tratava de algo novo, algo diferente, né? E uma das coisas que mais encantou o seu Pena Branca, além das vestimentas e do dialeto, da forma de falar, o que mais encantou foi o tom de pele que os portugueses tinham. Porque para eles, gente, isso era muito diferente, né? Porque, pensa bem, pessoal todo pardo, chega um povo branco, pessoas que eles nem sabiam que existia. Mas enfim. E como o seu Pena Branca ele era um pacificador, foi ele que foi o intermediário entre índios e portugueses. E o mais curioso, que por mais que seja triste também que pareça, foi o seu Pena Branca, pessoal, que auxiliou os portugueses na troca também de mercadoria. Sim, aquela troca de mercadoria que muitos conhecem, né? Que no caso seria, os portugueses vinham aqui, pegavam as riquezas naturais, como tempero, pedras preciosas, ouro, trocava tudo em troca de objetos sem valores, né? Espelhos, pentes, triste, mas foi o seu Pena Branca que ajudou, né? Mas fazer o que, pessoal? Para eles era tudo novidade, era algo que tinha valor, eles não conheciam isso, né? E durante esse período, pessoal, a escravidão já praticamente se iniciava, pois os indígenas também trabalhavam
para os portugueses em troca desses mesmos objetos sem valor. Porém, para eles, como eu falei para vocês, pessoal, era algo diferente, era algo que era um deslumbre, por assim dizer. Uma outra curiosidade também, pessoal, que o Seu Pena Branca, ele esteve presente na primeira missa realizada aqui no Brasil. Bacana isso, né? Enfim, neste tempo, pessoal, Seu Pena Branca, como um dos mais inteligentes e o chefe de uma tribo, ele aprendeu rapidamente o outro idioma, né, como o português, e aprendeu também o francês. Além disso tudo, também ele aprendeu a cultura cristã, no qual estava sendo implantada pelos portugueses aqui no Brasil. Então, o cristianismo já começou a ser implantado, forçado, dentro da cultura indígena também aqui no Brasil. Mas como eu disse para vocês, Seu Pena Branca era muito inteligente e esperto, e agora um pouquinho mais velho, e não tendo mais aquele pique ou aquele ânimo para a batalha, ele percebe que o seu povo estava sendo enganado pelos tais portugueses. Assim, ele elabora, no caso do Seu Pena Branca, elabora algo muito importante. Como ela via que o seu povo estava muito envolvido com os povos brancos, né, e estava perdendo necessariamente a sua essência, como muitos indígenas estavam já utilizando roupas, objetos dos portugueses, enfim, né, Seu Pena Branca decreta, tanto para a sua tribo como para as demais, para que eles, né, que acreditassem na cultura indígena voltassem para a selva, onde era o lugar deles, e assim foi feito. Muitos indígenas se afastaram dos portugueses. Um fato também, pessoal, que fez com que os portugueses buscassem outro tipo de mão de obra. No caso, você já sabe o que eu estou dizendo, né? A escravidão. Então, o Seu Pena Branca, ele define, olha, vamos voltar para a selva, porque a selva é o nosso lugar. Quem manda aqui somos nós. Então, como os indígenas estavam se afastando, os portugueses foram obrigados a buscar outro tipo de mão de obra, né? Enfim, mas continuando aqui a história. A sua morte. A morte de Seu Pena Branca, pessoal, foi natural. Vamos dizer que foi natural. Primeiramente, podemos compreender aqui que a influência e a presença dos portugueses aqui trouxeram consigo também doenças que, infelizmente, não eram conhecidas pelos povos nativos aqui do Brasil. No caso do Seu Pena Branca, ele falece aos 109 anos. O que podemos citar aqui é que foi de causas naturais. Seu Pena Branca também havia deixado 3 filhos, entre eles 2 homens e uma mulher. Seu filho mais velho, conhecido como Penacho Dourado, assumiu a liderança da tribo, e a sua esposa, que sempre estava ao seu lado, falece após alguns meses a sua morte. Então, é isso. Mas, ao chegar no plano espiritual, não precisamos nem dizer muito a respeito. Por quê? Porque até pela sua história conseguimos entender que Seu Pena Branca já era um espírito evoluído. Mas é claro, após o seu desencarne, ele assume o papel de ajudar os seus, né, em um papel também de unificação entre os povos, ajudando em vários assuntos no decorrer de décadas. Inclusive, um apoio bastante importante que o Seu Pena Branca deu foram aos negros, né, escravizados aqui no Brasil. Tá? No meio espiritual, estava ali Seu Pena Branca sempre buscando auxiliar quem passava por esse tipo, né, de mazela, né, que era a escravidão, a enganação de outros povos. Então Seu Pena Branca também estava ali auxiliando vários outros povos, né? E é isso, pessoal, essa aqui é a história de Seu Pena Branca. Aqui agora vamos falar algumas coisinhas da própria entidade para vocês compreenderem mais, cores de velas, enfim, oferendas, vamos falar um pouquinho aqui, mas a gente já pede para você, ó, chegou até aqui, curta o vídeo e compartilhe, e se você tiver alguma opinião, sugestão, você tem que ser inscrito e deixar sua sugestão logo abaixo nos comentários, tá bom? Vamos lá, pessoal, suas cores de Seu Pena Branca. É o branco, em algumas circunstâncias também utiliza a cor verde. As suas velas são as mesmas cores, né? E as vestimentas também.
Vamos lá, em falar em vestimentas, sim, ele utiliza um penacho ou um cocar branco, dependendo do tipo de manifestação. A utilização desse penacho ou esse cocar pode variar. Um exemplo que a gente pode dar aqui para você é que o seu pena branca ele se manifesta de duas maneiras nos terreiros de hoje. Ele pode se manifestar como um caboclo mais jovem, assumindo uma aparência de um caboclo caçador. Nessa manifestação, né, esta entidade seria mais agitada, com trejeitos mais joviais. Nesse tipo de manifestação, ele vai usar um cocar ou um penacho com poucas penas, tá bom? Já em uma segunda manifestação, ele vai se apresentar como um caboclo mais velho, no caso, um cacique. Nessa manifestação, ele se comporta como um homem mais velho, mais calmo e com uma fala mais mansa. Nessa incorporação, normalmente ele vai se utilizar de um penacho ou um cocar contendo mais penas ou até mesmo mais adereços. Inclusive, né, se tratando de manifestação, né, como foi dito em ambas as vezes que ele se manifesta, ele utiliza o cachimbo ou o cigarro de palha, até mesmo o próprio charuto. Em algumas ocasiões, pode ter preferência de ficar sem camisa em algumas manifestações. A sua bebida normalmente é uma mistura preparada por ele mesmo, com vários tipos de ervas, ou ele vai fazer o uso ali de vinhos, o consumo de vinhos. Os alimentos oferecidos a esta entidade tradicionalmente são frutas e outras coisas naturais, como grãos, sementes e até mesmo a caça, no caso, a carne, tá bom? As suas oferendas, além de serem oferecidas, né, as coisas que já foram citadas acima aqui, como eu disse, frutas, enfim, também pode ser oferecido água e flores. O seu campo de atuação, no caso, é claro, é as matas e beiras de praia e até mesmo cachoeiras. Dias e horários para agradar esta entidade. Na verdade, não se tem dia nem horário específico, porém, agregamos 2 dias, no caso, quinta e na sexta-feira. Já o horário, pessoal, procure sempre antes das 6 horas da tarde, tá bom? Agora vamos explicar para vocês. O fato de serem esses 2 dias para melhor agradar esta entidade, no caso, quinta-feira ou sexta-feira. No caso, quinta-feira, né, é pelo fato que este dia é dia de Oxóssi, do orixá Oxóssi, que tem uma influência muito grande na linha dos caboclos. Já na sexta-feira é dia de Oxalá, e seu pena branca, além de trabalhar na linha de Oxóssi, ele também trabalha sobre a vibração do orixá Oxalá. Inclusive, é dito, né, que esta entidade trabalha diretamente para Oxalá, tá bom? A sua forma astral é de um homem naturalmente de meia idade, pele parda, olhos largos e negros, cabelos longos também e negros e uma pele toda lisa, perfeitinha e bonita, tá? Vou citar aqui para vocês uma oferenda básica ao caboclo pena branca. Coloque em um recipiente, no caso um pequeno prato, né, em uma vasilha, o milho verde cozido, é claro, milho, né, forrando todo o recipiente. Em um prato, pessoal, coloque em um prato, é claro, e por cima desse milho, né, que forrou o prato, você vai colocar algumas tiras, né, alguns pedaços de tiras, alguns pedaços de coco seco. Deixe um ambiente aberto e de preferência onde tenha vegetação, tá bom? Deixar durante 3 dias. Depois pode ser despachado em qualquer lugar da natureza, sem problema nenhum, tá bom? Deu para vocês compreenderem? Espero que sim. E é isso, pessoal, aqui trazemos algumas informações sobre essa grande e magnífica entidade e logo após esse vídeo, daqui a algum tempo, a gente vai trazer o quê? As características dos médiuns que carregam essa entidade. Como são os médiuns do caboclo pena branca? Quais são as características? Será que são astutos, rápidos, inteligentes, espertos, audaciosos? Como eles são? Então a gente vai trazer aqui também. E por isso que a gente já pede para você acompanhe o canal. Já vai logo se inscrevendo.
já curta aqui e já pedimos a você também que compartilhe. Toda semana a gente vai trazer uma história diferente aqui para vocês. E é claro que se você tiver alguma sugestão, alguma opinião, basta você primeiro, é claro, ser inscrito e deixar logo abaixo aqui nos comentários, tá bom? Deixando bem claro, se você traz alguém de fora para se inscrever aqui no canal, a sua sugestão vai ser olhada mais de perto, hein? Então, vamos compartilhar. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Em breve a gente traz as características dos médios do caboclo pena branca. E é isso. Pessoal, muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo e axé.